Fala, galera! Bora para mais uma aula. Vamos para a primeira aula de anatomia. Anatomia da tireoide, paratireoide e adrenal. Vocês têm essa matéria na semana 1 e na semana 2 de anatomia. E aí, eu já vou dar uma aula só para semana 1 e semana 2, porque é uma matéria que não tem muito segredo e é tranquilo essa parte de anatomia, né? Então, a tireoide, né? Olhando assim não parece tranquilo, né? Mas eu juro que é. Ela está profundamente a dois músculos. O músculo esternotireoide, que fica aqui na frente, e o esternoióide. E ela vai possuir dois lobos. O lobo direito da tireoide, o lobo esquerdo, e ela vai ser unida por um istmo. Então, eu tenho o lobo direito da tireoide, lobo esquerdo, o istmo, né? Que é bem importante. Aqui também é mostrado um lobo piramidal. Nem todas as pessoas têm esse lobo piramidal. Os mais importantes é o lobo direito e o lobo esquerdo e o istmo, que conecta esses dois lobos. Ela também está situada aqui próximo à cartilagem cricoide e à traqueia. Então, ela está mais para baixo, né? A glândula tireoide, ela está abaixo da cartilagem tireoide. Ela não está na cartilagem tireoide, né? Ela está abaixo, né? Uma coisa bem importante. Ela é circundada por uma cápsula fibrosa e a glândula tireoide, ela é muito vascularizada. Ela tem 5 vezes a vascularização que ela precisa, né? A maior parte das glândulas endócrinas é assim. O suprimento sanguíneo delas é muito maior do que a necessidade delas. Por quê? Porque ela vai participar da produção de hormônios e liberação de hormônios na corrente sanguínea. Então, quanto mais vascularização, maior a capacidade dos hormônios irem para o sangue, né? E como que vai acontecer a vascularização da glândula tireoide? Eu vou ter as artérias tireoides superiores, que vão irrigar a parte superior da tireoide, e as artérias tireoides inferiores, que vão irrigar a parte inferior da tireoide. A artéria tireoide superior, ela deriva da carótida externa. Então, a tireoide superior se origina na carótida externa. Então, aqui, a artéria braquiocefálica se divide em subclávia e carótida. A carótida, ela vai se dividir em carótida interna e externa. A carótida externa, ela manda a artéria tireoide superior. E o outro ramo da tireoide, que é a artéria tireoide inferior, ela vai derivar de quem? Da artéria subclávia. Então, eu tenho aqui a artéria subclávia, a artéria tireoide inferior, entrando no polo inferior da tireoide. Então, as artérias tireoides inferiores vão se originar do tronco tireocervical da tireoide, da artéria subclávia. A artéria subclávia, ela vai ter um tronco tireocervical que vai mandar ramos para a tireoide e ramos para os músculos cervicais, né? E aqui o principal é a tireoide inferior. A drenagem venosa é feita por 3 veias. Eu vou ter as veias tireoides superiores, que vão drenar para a veia jugular interna, as veias tireoides inferior, veia tireoide média, que também vão drenar para a jugular interna, e as veias tireoides inferiores, que vão drenar para as veias subclávias. No caso, aqui, uma está drenando para a subclávia e a outra já está quase drenando para a veia cava, mas ela ainda drena para a veia aqui para o tronco braquiocefálico, né? Então, eu tenho as veias superiores e médias que drenam para a veia jugular interna. Essa daqui é a jugular interna. E as veias inferiores, as veias tireoides inferiores, drenam para jugular, né? Ou aqui, no caso, para as braquiocefálicas, que já tive a união entre a jugular e a subclávia e se transformou em braquiocefálica. Então, as veias tireoides inferiores drenam para a braquiocefálica. Uma grande questão importante que a gente tem que se dar conta quando a gente fala de anatomia da tireoide é a retirada da tireoide, né? Por quê? A gente sabe que existe um nervo que passa aqui próximo à tireoide, que é o nervo laríngeo recorrente, que é esse nervo que cruza o arco da aorta e passa aqui rente à tireoide. Quando a pessoa retira a tireoide, ela pode acabar lesando esse nervo.
Qual que é o problema? O laríngeo recorrente, ele inerva os músculos de fonação. E aí a pessoa pode ter disfonia, né? Então, tanto os problemas de tireoide podem causar disfonia, quanto a retirada da tireoide pode causar disfonia. Por quê? Por causa da lesão do nervo laríngeo recorrente, que está muito próximo à minha glândula tireoide. Aqui, próximo à tireoide, eu tenho veia, o nervo e artéria. E aqui, ó, o nervo laríngeo recorrente, ele passa muito próximo à tireoide, né? Então, problemas da tireoide podem atingir o nervo laríngeo recorrente. Aí, por exemplo, um cirurgião que às vezes ele não tem uma técnica tão boa, ele pode lesar o laríngeo recorrente em tireoidectomia, né? Isso é uma das iatrogenias, né, de erros médicos no caso da retirada de tireoide. É a lesão do nervo laríngeo recorrente. A pessoa pode ter uma disfonia, né? As paratireoides. As paratireoides são 4 glândulas, né? Geralmente 4, que ficam na parte posterior da tireoide. Elas são vascularizadas pelas artérias tireoides superior e inferior, igual à tireoide, né? Então, o que vasculariza a tireoide, vasculariza a paratireoide. E as paratireoides, elas têm que ser preservadas durante a retirada da tireoide, né? Por quê? A paratireoide, ela é uma glândula que vai participar do controle do cálcio, né? Quando o cálcio está baixo no organismo, a paratireoide libera o paratormônio para aumentar o cálcio, né? Com absorção intestinal de cálcio, ativação dos osteoclastos, diminuição da excreção renal, enfim, ação do paratormônio para aumentar a calcemia. Quando eu tenho a retirada da tireoide e o médico acaba retirando também a paratireoide, eu tenho que repor o paratormônio para a pessoa não perder a questão do metabolismo do cálcio, né? Então, o mais importante das paratireoides é saber que nas tireoidectomias deve-se ter precaução para manter as paratireoides, né? Para que não haja uma desregulação do metabolismo do cálcio. E agora a gente vai falar um pouco sobre as adrenais. As glândulas adrenais, elas estão localizadas superiormente aos rins e elas também vão ser circundadas por uma cápsula fibrosa. A glândula adrenal direita, ela tem um formato piramidal, triangular. Então, a do lado direito, ela é triangular. E a glândula suprarrenal esquerda, ela tem fase de meia-lua, né? Então, ela é como se fosse uma lua cortada no meio. Então, a direita ela é mais piramidal e a esquerda tem formato de lua crescente, né? O córtex e a medula têm embriologia distinta. Isso é importante. O córtex da adrenal ele tem origem do mesoderme. E a medula da adrenal, ela tem origem da crista neural. Então, elas têm origem diferente e função diferente. Quer ver um exemplo? O córtex ele faz o quê? Ele produz aldosterona, e também o córtex ele vai produzir cortisol e testosterona, androstenediona. E a medula produz adrenalina, que é uma coisa completamente diferente dos corticosteroides, né? Então, são substâncias completamente diferentes com funções diferentes, né? O cortisol, ele é um anti-inflamatório, ele tem ação como faz gliconeogênese, participa de vários mecanismos metabólicos, e a adrenalina, outros mecanismos completamente diferentes. Então, eu tenho na suprarrenal duas origens embrionárias distintas. A parte mais cortical tem origem do mesoderme e a parte medular, origem da crista neural. Embriologia da adrenal, né? O córtex, que é a parte de secreção de corticosteroides e androgênios, ela deriva do mesoderma, e a medula renal, que vai ter aquelas células cromafins, ela vai derivar da crista neural e ela vai estar associada ao sistema simpático. Então, tem as células cromafins que vão secretar adrenalina. Então, bem importante isso daí. E como que essas adrenais vão ser vascularizadas? Né? Quais são as artérias, quais são as veias que vão estar aí participando da vascularização das adrenais? O polo de cada adrenal, ele é vascularizado pelas artérias frênicas inferiores. Então, as adrenais, elas estão logo abaixo do diafragma. E o diafragma vai ter as artérias frênicas inferiores,
né? Então, a artéria frênica inferior é essa mais superior aqui. Eu vou ter a artéria suprarrenal média, que vem direto da aorta. Então, aqui, a suprarrenal média vindo direto da aorta. E a suprarrenal inferior, ela vem da artéria renal. Então, eu tenho 3 ramos que vascularizam cada suprarrenal. Eu vou ter a artéria suprarrenal superior, que deriva das frênicas inferiores, a artéria suprarrenal média, que vem direto da aorta, e a artéria suprarrenal inferior, que vem aqui, ó, da veia renal, né, da artéria renal, né? Então, a veia suprarrenal inferior vem da artéria renal. A drenagem venosa, ela é diferente. Por quê? Do lado direito, a veia suprarrenal direita, ela drena direto para a veia cava. E a veia suprarrenal esquerda, ela drena para a veia renal esquerda e a veia renal esquerda que drena para a cava. Então, do lado esquerdo, na parte venosa, eu tenho a veia suprarrenal esquerda derivando para aqui, para a minha veia renal esquerda e para a minha veia cava. Então, das artérias, é frênica inferior, aorta e renal. E das veias, lembrar que o lado esquerdo, a drenagem não é direto para a cava. Passa pela renal esquerda para depois vir para a cava. E assim, pessoal, a gente termina essa parte de anatomia, né? É uma parte mais tranquila. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!